e feijão. Para mais de 10 milhões de brasileiros, nem a combinação mais típica do nosso país chegou à mesa em alguns momentos. Segundo a última pesquisa feita pelo IBGE, entre 2017 e 2018, a fome no Brasil, depois de vários anos em queda, voltou a crescer. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e ainda promover a agricultura sustentável é o objetivo do desenvolvimento sustentável número 2 da Agenda 2030 estabelecida pela ONU. Como as leis brasileiras podem contribuir para garantir uma alimentação saudável, reduzir a desnutrição e impulsionar o trabalho de pequenos produtores? Tudo isso é assunto para o Preservar Lei. A fome é um dos maiores desafios dos países em desenvolvimento. No Brasil, esse é um problema histórico e o seu combate está alinhado com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O programa Fome Zero foi a primeira grande iniciativa para diminuir a subnutrição no Brasil. O objetivo era reduzir a fome e garantir a segurança alimentar para os brasileiros em situação de vulnerabilidade social e econômica. O Fome Zero foi incorporado junto com outros programas ao Bolsa Família. Com isso, ele se tornou o maior programa de transferência de renda do Brasil. Com essas iniciativas, o país conseguiu reduzir em 82% o número de pessoas em subalimentação entre 2002 e 2013. E em 2014, a ONU finalmente retirou o Brasil do mapa da fome. Mas, com a crise econômica e com a pandemia do coronavírus, o acesso aos alimentos diminuiu. Os níveis de fome voltaram a crescer e o país caminha para voltar a ocupar espaço nesse mapa. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado especialista em direito ambiental, Jackson Domênico, e com Loislene Trindade, que é engenheira agrônoma e diretora executiva da Emater no Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos ao Preservar Lei. E eu começo já perguntando para a Loislene se você pode explicar para a gente um pouco qual que é esse conceito aí e os critérios para a gente dizer que uma família vive em insegurança alimentar. É muito interessante quando a gente fala em questão de insegurança alimentar. A insegurança alimentar nem sempre, e com base no conceito, ela está relacionada à quantidade e à qualidade do alimento. Então, não basta só ter um volume de alimento e não ter ele em qualidade. Então, toda a insegurança alimentar, quando a gente fala que uma família está em segurança alimentar, significa que um desses itens não está sendo atendido pela família. O que nos deixa sempre assim, muito preocupados, que nós trabalhamos com agricultores familiares, a gente tem observado isso também no campo, né? Que sempre foi uma característica muito grande das áreas urbanas, mas a gente tem observado que isso está crescente no campo, tá? E o direito à alimentação foi inserido na Constituição Federal pela Emenda 64 em 2010. Em que contexto isso aconteceu e o que mudou com essa alteração, doutor Domênico? A Emenda 64, ela veio trazer a segurança alimentar, ou esse direito à dignidade fundamental, esculpido na Constituição, justamente para dar uma força constitucional dada a importância que é o alimento, ao lado da saúde, ao lado da educação, ao lado de valores tão essenciais para a dignidade humana. E em que isso muda, de certa forma, na prática, em relação aos direitos de quem, antes dessa emenda? A lei já esculpia esse direito desde 2006, depois um pouco mais aperfeiçoada em 2009 e em 2010, com a emenda 64, aperfeiçoando o artigo 6º, especificamente da Constituição, trazendo esse direito social para dentro da Constituição da República do Brasil, fortalece a busca desse direito, uma vez que no caso de ser necessário um pleito desse direito, os meios judiciais é uma forma muito mais segura para efetivá-lo, além de incentivar, obviamente, que toda a política pública ela se torne ou ela aconteça para tornar realidade e efetivo esse direito fundamental esculpido na Constituição. E segundo a pesquisa do IBGE, quase metade das famílias de zonas rurais do Brasil convive com a insegurança alimentar. Por outro lado, o Brasil se destaca como um dos maiores produtores de alimento no mundo.
Por que essa conta não fecha e por que justamente na área rural que tem essa prevalência da insegurança alimentar, Loislene? Você estava falando há pouco, inclusive, sobre esse fato. Quando a gente fala em produção de alimento, a gente tem que entender que 70% dos nossos agricultores são familiares, né? Então, falamos em pequenas áreas produtivas. E quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando só em quantidade, mas está falando em qualidade. E eu achei muito interessante o doutor Domênico falou que são as políticas públicas, né? A questão dessa insegurança. Por que o campo, mesmo sendo uma grande produção? A gente tem que entender que a insegurança está ligada à qualidade nutricional. Eu tenho que receber, essa família tem que receber alimento para nutrir toda ela. Então, assim, a gente tem algumas áreas de produção que não produzem arroz, então a gente tem um pouco de outras políticas públicas que chegam para fornecer esse alimento para os pequenos agricultores. E a gente observou muito nesse período de pandemia, né, algumas políticas públicas, tanto do governo federal quanto do governo do Distrito Federal, que impulsionaram tanto o recebimento de cestas verdes, né, que alguns produtores receberam cestas verdes e cestas secas, né, com alimentos que eu digo só feijão, arroz, óleo, são produtos importantes para a agricultura familiar, para alguns agricultores que estão no campo. Então, quando a gente fala que essa conta não fecha, é justamente porque, apesar de pode ter até um volume grande de alimento, mas a qualidade, a gente tem que garantir, e foi muito bem falado pelo doutor Domênico, a questão da qualidade nutricional desse alimento que chega. Então, quando a gente trata de alimentação, a gente faz um trabalho também com os agricultores de qualidade do alimento, de aproveitamento do alimento. Mas, infelizmente, a gente tem observado que o crescimento da insegurança alimentar no campo, sim. Essa conta ainda não fecha, mas a gente espera que um dia feche. É verdade. E a insegurança alimentar aparece de forma desigual também entre as regiões do Brasil. Segundo o IBGE, quase metade dos famintos vive na região Nordeste. A fome, aliada à seca, revela um triste cenário. Mas uma iniciativa tem levado esperança a algumas famílias. Conheça agora o trabalho da ONG Amigos do Bem, que tem projetos voltados à educação, geração de renda para promover o desenvolvimento local e a inclusão social. Do começo de criança não foi uma vida bem boa, sabe? Porque você sabe, a gente que mora naquele lugar, igrejinha, né? Mas o mais difícil da minha vida foi um dia que meus pais resolveram ir embora. Eu choro. E ali eu olhei para aquele lugar tão seco, sem água, sem comida, sem remédio, sem médico. Eu olhava para meus filhos, Júnior, Kelly, já olhava assim, já estavam todos molinhos. Eu saí de casa, entrei dentro de um pouquinho de mato que tinha assim e coloquei meus dois joelhos na terra quente. E uma coisa eu pedi a Deus que não deixasse eu morrer de fome. Não deixasse meus filhos morrer de fome naquele lugar. E ali eu esperava que um dia Deus mandasse a Gwen até a mim. Foi quando chegou os Amigos do Bem. E ali você falava para mim, pequeno, você já passou fome? Eu digo, já. Você já chorou com fome? Eu digo, já. Você falou para mim, você acredita em Deus? Eu digo, acredito, Alcione. Você diz, a partir de hoje, nunca mais você vai passar fome. Hoje eu tenho meus filhos nesse lugar. Hoje o Júnior está se formando esse ano em administração. Nós estamos aprendendo experiência, Alcione. Aprendemos a varrer, aprendemos a amar, aprendemos a cuidar dos filhos, aprendemos a valorizar a vida, a família. E aprendemos que tem que levantar os outros e tem que pensar também, não só pensar em nós. Doutor Domênico, a Lei 11.346 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil. Como o CISAM contribui nesse trabalho para assegurar uma alimentação adequada nas diferentes regiões do país? Veja o seguinte, quando que a lei integra as atuações dos governos, essa integração promove uma maior articulação, uma possibilidade maior de chegar aos pontos necessários às suas
habilidades, inclusive também as políticas públicas. Então, essa lei ela veio a colaborar nesse objetivo, ou buscar a colaborar com esse objetivo. E também é importante sempre salientar que a sociedade civil como um todo é muito importante nessa conjuntura, porque o alimento, para ele chegar a quem precisa dele, precisa ser cuidado especial. E, por vezes, por melhor que possa ser o governo municipal, estadual e federal, ele não consegue implementar efetivamente essa política pública, ou seja, fazer chegar o alimento até aquele que precisa. Então, a sociedade civil, através dos seus órgãos especiais, que possam colaborar nisso, também é fundamental para que possamos erradicar a pobreza, erradicar a falta de alimentos e todas essas consequências danosas que fragilizam tanto a população que necessita efetivamente do alimento para a sua sobrevivência. E a falta de uma dieta equilibrada interfere diretamente no desenvolvimento das crianças. Entre as metas da Agenda 2030 está acabar com o nanismo e outras doenças relacionadas à subnutrição. No Brasil, muitas vezes é na escola que a criança tem acesso à alimentação. Às vezes é a única refeição do dia. Loislene, hoje o país tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar, instituído pela Lei 11.947. Garantir merenda escolar é dever do Estado? Sim, Marina. É dever do Estado garantir a qualidade, a quantidade suficiente para nutrir aquela criança, aquele jovem que está na escola, ou em período integral ou parcial. Dentro dessa legislação, ela deixa claro que 30% deve ser adquirido da agricultura familiar, né? Isso quando o recurso vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, Educacional, FNDE. Nesse sentido, as escolas, e eu posso falar com muita propriedade aqui no Distrito Federal, a gente tem conseguido comprar da agricultura familiar os produtos. Nesse sentido, a gente tem trabalhado para regionalização de produtos. Tem áreas de morango, então a gente tenta suprir mais a área de morango, a área de goiaba. Então, é uma forma da gente valorizar o produto, né, da nossa região, do Distrito Federal, gerar renda, que é uma forma da gente também chegar ao desenvolvimento no campo, né, e até reduzir um pouco a insegurança alimentar, porque eu trago um pouco de desenvolvimento econômico para o campo através do PENAI, desse 30% de compra da agricultura familiar. E uma outra forma é essa regionalização de produtos, porque você tende a comprar e escolas têm uma possibilidade de melhorar seu cardápio com produtos mais frescos, com maior qualidade e muitas vezes, principalmente nas áreas rurais, que tem as escolas são atendidas pelo programa, vem às vezes do próprio pai, da família. Então, tem uma função social muito importante. Como você falou, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sociais, né, da ONU, a Agenda 2030, fica muito clara essa necessidade de reduzir a fome, mas melhorar, sim, a qualidade do alimento. Eu acredito que a alimentação escolar, a compra da agricultura familiar, seja um fator importantíssimo para que a gente chegue o mais positivo nessa questão da Agenda 2030. E o Preservarelei faz uma pequena pausa, a gente já volta. Preservarelei está de volta. E como garantir segurança alimentar a todos desta e das próximas gerações? Para a Organização das Nações Unidas, um caminho é a agricultura sustentável. O combate à fome também passa por aumentar a quantidade e a qualidade da produção de alimentos. Em sintonia com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, o Brasil tem diversas iniciativas nesse sentido. Uma delas é o Programa de Aquisição de Alimentos, a compra pelo governo de produtos da agricultura familiar. O poder público adquire alimentos produzidos por pequenos produtores de forma sustentável e distribui em escolas, hospitais e restaurantes populares, por exemplo. Outra lei importante é a que instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN.
Com esse sistema, o país busca assegurar o direito humano a uma alimentação adequada e, assim, formular políticas públicas que promovem a produção agrícola sustentável, apoio à nutrição e à segurança alimentar da população, principalmente dos mais vulneráveis. Doutor Domênico, o vídeo citou agora o programa de aquisição de alimentos. Essa é uma iniciativa que contribui nas duas pontas, tanto de incentivo aos pequenos produtores quanto no fornecimento de alimentos mais saudáveis. O desenvolvimento da agricultura familiar, se ela tem como levar esse produto e tem quem o adquira de uma forma segura, ou seja, que essa produção há um escoamento, que ela entregue e com isso gere recursos para a renda familiar do pequeno agricultor, principalmente da agricultura familiar, certamente é muito importante para eles. E também, do outro lado, é muito importante para aquele que recebe esse alimento. Porque se é um alimento das proximidades, via de regra, vai ser um alimento muito mais saudável, muito mais novo, verde, muito mais aprimorado, um produto muito mais fresco que ele está recebendo e justamente por essas razões ele tem uma qualidade nutricional muito melhor. E, Loislene, dá assistência técnica a esses pequenos agricultores para que eles possam desenvolver aí um método de produção mais eficiente, sem o uso de agrotóxicos, por exemplo, pode ser uma saída? Sim, eu acredito que quando a gente está falando em trabalhar com produção sustentável, existem vários caminhos, né? A gente precisa primar pela qualidade do alimento, aquele produto final que chega na ponta, né? Os programas de aquisição de alimentos, né, os PAs, PENAs, que são gerenciados pelo governo federal, e no Distrito Federal a gente tem um PAPA, que é um programa bastante semelhante, ele sempre tem, ele é feito para atender pessoas em situações de segurança alimentar ou em situações de problemas de saúde, tudo isso. Então, existe uma preocupação ainda maior com a qualidade desse alimento, né? Então, na área de assistência técnica e extensão rural, nossa atividade principal é fomentar a produção com qualidade. Ou sistemas orgânicos, né, sistemas que não usem nenhum tipo de agrotóxico, né, essa é a prioridade que a gente tem para atender essa população, principalmente em segurança, né, e em situações de riscos, né, de saúde, lembrando que esses programas atendem preferencialmente esses programas, né, além das escolas, no caso do PENAI. Então, o que a gente tem fomentado? Tem fomentado desde a atividade para uma produção de melhor qualidade, né? Nós temos produtores orgânicos, temos produtores agroecológicos que utilizam esse sistema agroecológico. Não é um sistema orgânico, mas é um sistema que não utiliza agrotóxico, com toda uma metodologia de produção de qualidade. E temos os produtores convencionais, que têm se trabalhado de uma forma correta do uso de produtos. Então, por quê? Porque nós temos que chegar para a população com produto de qualidade, atendendo ou não aos programas de alimentação. A agricultura familiar fomenta em torno de 70% da nossa agricultura, é a nossa agricultura de vizinhança, é o produto da feira, esse é o nosso produtor. Então, nós fazemos visitas, levando a tecnologia, né, a tecnologia de produção com melhor qualidade e também incluindo a questão de qualidade do alimento, ou seja, as boas práticas de produção. E a Lei 11.947 de 2009 determina que, no mínimo, 30% dos recursos federais recebidos pelos municípios para a aquisição de alimentos nas escolas sejam destinados à compra dos produtos da agricultura familiar. Doutor Domênico, qual o impacto dessa lei para esses pequenos agricultores? Certamente que esse mínimo que deve ser adquirido da agricultura familiar, principalmente, embora tenha outros contextos que a lei também permite e sugere que sejam feitos as aquisições, é fundamental justamente como estávamos falando anteriormente, porque fortalece o desenvolvimento da agricultura familiar, porque ela pode ter mais recursos, ela pode se desenvolver mais, e do outro lado, para aquele que recebe o produto vindo da agricultura familiar, ele é mais fresco, porque ele está mais perto daquela localidade
ele está nas proximidades daquele local, permitindo assim que a qualidade do alimento seja muito melhor, justamente por permitir essa proximidade. Já seria o contrário se esse produto alimentar, esses produtos frescos, como verduras, como frutas, legumes, se eles chegam de um lugar distante, por vezes podem não serem tão frescos quanto aqueles colhidos ali na proximidade e já entregues nesse local que vai absorver esse produto. Então, o valor nutricional dele pode ser muito maior. E você já parou para pensar que o alimento mais saudável pode estar em um terreno desocupado no nosso bairro? O projeto Cidade Sem Fome descobriu que é possível transformar terrenos públicos e particulares na zona leste de São Paulo em hortas comunitárias. Olha, esse projeto, gente, chama Cidade Sem Fome. Olha que bacana. Eles utilizam áreas urbanas inabitadas. Isso aqui antes era um terreno baldio absolutamente largado. Eles ocuparam essas áreas, né? Tem todo mundo aqui da região que se beneficia disso. Isso, sabe, faz a economia circular de uma outra maneira. Fora que é um barato, né, gente? Vocês viram isso aqui? Olha que lugar lindo. Esses lugares estão se proliferando e a tendência é essa. Eles vão cada vez proliferar mais. Então vamos conversar com eles. O Cidade Sem Fome ele nasceu a partir de uma ideia de fazer um projeto social que tivesse um viés um pouco diferente dos demais que a gente conhecia até aquele momento. A proposta era criar um modelo de um projeto que, no final, fosse ao encontro da sustentabilidade, seja ela financeira, seja ela social ou ambiental. O empreendedorismo social é isso, né? Você faz um projeto que tem um cunho social e ele devolve para a sociedade, de fato, alguma coisa. Esse espaço aqui está embaixo de uma concessionária de energia elétrica. Essa empresa, ela compartilhou esse espaço para um coletivo organizado, que é o Cidade Sem Fome, para transformar isso num projeto social que beneficia várias pessoas. E vocês estão aqui em São Mateus, quer dizer, todo mundo da região deve ter se beneficiado, não só com geração de empregos, mas também porque acaba que o produto está mais próximo deles, né? Assim, muita gente hoje em dia deve estar consumindo um produto orgânico sem nem sequer antes achar que poderia ter acesso a um produto de qualidade, a um produto orgânico tão próximo de casa. O primeiro passo foi assim, a transformação do espaço. O que era antes uma área que era um passivo para a comunidade local e para a própria municipalidade, hoje virou um ponto de referência. E assim, não só os beneficiários diretos tiveram uma qualidade de vida melhorada, mas também as milhares de outras pessoas que têm acesso a esses alimentos saudáveis, nutritivos todo dia. Loislene, acabar com a fome sem acabar com o meio ambiente é possível? Sim, é possível, sim, é possível. Nós temos aí as legislações ambientais, temos as questões dos produtores que estão muito preocupados com a qualidade do alimento, eles são os primeiros que eles precisam preservar suas áreas, a questão da qualidade da água, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em terra, fala em água, né? Fala em qualidade do alimento, isso tudo reflete na produção. A questão da agricultura urbana crescente que a gente tem observado é muito interessante, porque ela traz para dentro da cidade uma perspectiva da produção, né? Existe um outro olhar, porque também se consome água. Então, eu tenho observado que tem sido propostas bastante interessantes. Nós trabalhamos com algumas hortas comunitárias aqui no DF, hortas escolares, que foi muito bem dito no vídeo, que a questão é realmente de circular. Tem a questão social, tem a questão da qualidade do alimento, essa proximidade, mas tem também a questão da renda, que é muito importante para essa conta fechar. Então, quando a gente fala em produção de alimento, quando a gente fala de agricultura familiar, né, principalmente, existe uma preocupação muito grande com a questão ambiental. A responsabilidade com o meio ambiente é muito grande de preservação, até porque o produtor precisa desse ambiente conservado para ele produzir alimento de qualidade. Ele tem essa preocupação. Nós já passamos fases muito difíceis com a questão da água, e quando a gente fala em água, o primeiro a sentir o corte é o produtor, né? Porque a prioridade é o consumo humano, que são consumo urbano. Então, a gente tem uma preocupação e os produtores estão sendo orientados para
respeitar e preservar. E a gente tem vários projetos, como projetos produtores de água nas áreas rurais, que estão visando isso. Então, fomentar um alimento de qualidade com uma produção sustentável, respeitando o ambiente, porque é ali que se produz. Né? A gente tem que valorizar, sim, os produtores estão sendo orientados e capacitados para isso. Né? E, doutor Domênico, uma das metas da Agenda 2030 é dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos. O acesso a financiamentos do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, é uma política que pode impulsionar a agricultura? Certamente, Marina, porque a partir do momento que há mais investimento na agricultura, há mais disponibilidade de recurso, o produtor ele vai poder investir, seja nas suas instalações, seja em tecnologia ou própria irrigação e outras formas de produzir mais e melhor, fazendo com que aumente a sua renda e fazendo também, que é importante lembrar, que aumente a qualidade do seu produto. Ele vai poder entregar um produto de qualidade melhor. Por exemplo, se ocorrer uma seca e ele tiver a irrigação, o produto vai ser de excelente qualidade, embora que a condição climática não tenha colaborado para aquilo. Então, os investimentos, tanto de natureza individual para cada um dos produtores, quanto de natureza coletiva, mediante cooperativas, etc., ele é muito importante para esse desenvolvimento da agricultura, seja ela familiar ou não, e também para aquele que recebe o produto, como falei anteriormente. Doutor Domênico, queria muito agradecer a participação sua, da Loislene na edição de hoje. E o Preservar Lei fica por aqui. Até a próxima.